gente, nosso primeiro exercício, ele trata de um tanque com volume de 0,05 metro cúbico, que contém ar, a pressão absoluta de 800 kPa. No entanto, no tempo t igual a zero, o ar escapa do tanque através de uma válvula com uma área de escoamento de 65 mm². O ar que passa pela válvula tem uma velocidade de 300 metros por segundo e uma massa específica de 6 kg por metro cúbico. As propriedades no resto do tanque podem ser consideradas uniformes a cada instante, e ele pede para determinar a taxa instantânea de variação da massa específica do ar no tanque em t igual a zero. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente precisa justamente tentar entender o que é que acontece aqui, né? Então aqui eu tenho um cilindro, né? Pode ser um botijão de gás. Esse aqui é o meu volume de controle. Aquilo que eu já comentei com vocês, quando a gente identifica o volume de controle, que nesse caso já está identificado aqui, ó, eu preciso identificar depois as superfícies de controle, que são as entradas e as saídas de volume de controle. Nesse nosso caso aqui, a gente só tem uma superfície de controle, né? Ó, que é aqui, justamente porque o gás ele só está saindo por aqui. Então, primeiro a gente precisa entender fisicamente o que é que está ocorrendo, né? Aqui dentro. Então, percebam, isso aqui é um cilindro. Aqui dentro ele está pressurizado, né? Ó, ele tem uma pressão absoluta de 800 kPa, então eu tenho 800 kPa aqui dentro. Como a gente já viu nas nossas aulas, se eu tenho esse cilindro aqui pressurizado, o meu gás que está aqui dentro, ele também vai estar pressurizado e ele vai estar com uma massa específica mais alta do que a que ele teria na pressão atmosférica, né? Provavelmente ele vai estar na forma líquida aqui dentro, né? Porque, como eu já falei, quando ele pressuriza, né? Ele muda, ele diminui o volume e automaticamente ele aumenta a massa específica, então provavelmente ele vai estar na forma líquida aqui dentro, sendo que aí o que é que eu fiz? Eu abri esse cilindro e esse gás ele começou a sair. Então percebam que na hora que eu analiso a minha massa específica em toda essa extensão aqui, a minha massa específica dentro desse cilindro, ela vai ser diferente da minha massa específica aqui fora. Então eu vou ter massas específicas diferentes aqui dentro e aqui fora. Porque quando ele chega aqui fora, o gás, ele atinge a pressão atmosférica, né? Ele é submetido à pressão atmosférica e aí ele volta à massa específica que ele tinha antes. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é isso daqui, tá bom? Aqui dentro ele está pressurizado, então ele vai ter uma massa específica maior, e aqui fora, como ele está submetido à pressão atmosférica, a massa específica dele vai ser menor. Ou seja, eu vou ter uma variação da minha massa específica dentro, né, do meu volume de controle e nessa superfície de controle, ok? Outra coisa importante que a gente precisa compreender é com relação a essa informação aqui, ó. As propriedades no resto do tanque podem ser consideradas uniformes a cada instante. O que é que significa isso? Quando eu falo a cada instante, é quando o tempo ele vai correndo. Então vamos supor que eu estou no tempo zero, ou seja, eu nem abri ainda essa válvula e eu tenho a minha massa específica aqui dentro que ela tem um valor qualquer, tá bom? Vamos supor que ela tenha uma massa específica, sei lá, de 800 kg por metro cúbico, só chutando, tá bom? Só chutando. Vamos imaginar que ela tenha basicamente essa massa específica aqui dentro. Significa que esse 800 kg por metro cúbico, ela é em todos os pontos aqui, ó. Em todos os pontos, ela é 800 kg por metro cúbico. Aí vamos lá, no tempo t igual a... Esse foi no tempo t igual a t, né? No tempo t igual a t mais delta t, ou seja, num tempo qualquer depois, no tempo 2, por exemplo, a minha massa específica aqui dentro ela já vai diminuir, né? Porque ela começou a sair aqui, ó. Então ela já vai começar a diminuir, porque o objetivo é igualar com a massa específica que eu tenho aqui fora. Então, vamos supor que num segundo momento, a minha massa específica ela tenha diminuído para 500 kg por metro cúbico, por exemplo. Então, quando eu falo que ela tem 500 kg por metro cúbico, ela vai ter a mesma massa específica em todos os pontos aqui dentro, tá? Em todos os lugares, mesmo esse pontinho que já está próximo da saída, ele vai continuar tendo 500 kg por metro cúbico. Tá bom, gente? Isso é que é importante a gente entender. Mas vamos lá. Para a gente resolver esse tipo de questão, parece trivial e de forma trivial,
mas é muito importante que a gente jogue a nossa equação, né, de dt para eu poder entender, certo? Integral do ρ dv mais a integral do ρv dA igual a zero. Isso aqui, volume de controle, isso aqui, superfície de controle. E aqui é o meu tempo. É importantíssimo que a gente jogue a equação para que eu comece a simplificar essa equação e saber o que eu vou fazer da minha vida. Ok? Depois que a gente coloca a equação, aí a gente vai ver o que é que a gente pode simplificar. Às vezes a gente não consegue simplificar nada, né? Vai depender do exercício. Então vamos olhar para lá, para o exercício, e vamos tentar ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. O que é que ele fala? Ele dá o volume do tanque, fala que tem uma pressão absoluta, fala que o ar começa a escapar através de uma válvula com área de 65 milímetros quadrados, já que eu tenho que ter cuidado, né? Porque eu vou precisar transformar isso aqui para metro. Ele fala que o ar que passa pela válvula tem uma velocidade de 300 metros por segundo, então essa velocidade aqui, ó, na superfície de controle, 300 metros por segundo, e a massa específica de 6. As propriedades no resto do tanque podem ser consideradas uniformes a cada instante, foi aquilo que a gente comentou, né? E ele pede para determinar a taxa instantânea da variação da massa específica do ar no tanque em T igual a zero. Então, na verdade, o que é que a gente vai ter? Primeira coisa, o nosso escoamento, ele vai ser um escoamento permanente ou não permanente nesse caso? Então, na verdade, nesse caso aí, a gente tem um escoamento não permanente. Por que a gente tem um escoamento não permanente? Porque eu tenho alguma coisa variando com o tempo. Nesse caso, o que é que vai estar variando com o tempo? A minha massa específica, que é justamente o que ele quer, ó. Taxa de variação da massa específica no ar. Então, se eu tenho uma variação da massa específica no ar, eu tenho alguma coisa que está variando com o tempo. Isso significa que eu não posso simplificar esse termo aqui, ó. Tá? Se o meu escoamento ele é não permanente, esse meu termo aqui ele não pode ser simplificado. Vamos para o outro lado. O outro lado é o termo relacionado com as superfícies de controle, que nesse nosso caso, a superfície de controle é isso aqui, ó, é a saída do tanque, né? Eu posso simplificar? Será que eu posso simplificar alguma coisa na saída ou nessa parte da equação, né, relacionado com a superfície de controle? Por exemplo, será que eu posso simplificar a integral? Será que eu vou precisar integrar alguma coisa desse lado? Nesse caso aqui, a gente vai poder simplificar a integral, por quê? Ó? Porque ele já me forneceu o valor da velocidade. Ó. Ele falou que o gás, ele sai daqui com uma velocidade de 300 metros por segundo. Quando ele me dá um valor de velocidade, é porque ele está subentendendo que essa velocidade aqui é uma velocidade média. Né? Ou seja, que o perfil de velocidade aqui é um perfil uniforme. Porque se o perfil de velocidade não fosse uniforme, ou a gente não estivesse trabalhando com velocidade média, ao invés de ele me dar o valor da velocidade, né, 300 metros por segundo, ele tinha me dado uma função matemática que descreveria essa velocidade. Aí sim eu precisaria substituir aqui, ó, na velocidade e integrar. Como ele não me forneceu essa função matemática e sim o valor da velocidade, então ele tá subentendendo que a gente não precisa trabalhar com essa integral, tá bom? Então a gente pode rearranjar essa equação dessa forma. Ó. Então eu vou aqui, dt integral do ρ dv vai ser igual, vou passar logo esse termo aqui, ó. Vou passar esse termo para o outro lado, né? Passar esse termo aqui para o outro lado. Então isso aqui vai ser igual a menos, vou tirar a integral ρ VA, ok? É isso que a gente vai fazer. Mas vamos lá, vamos trabalhar agora com esse termo aqui, ó. Como é que a gente vai conseguir trabalhar com esse termo aqui, que é um termo bem complicado assim da gente visualizar, principalmente a gente que está tendo esse primeiro contato com esse assunto, né? Então, para a gente analisar esse termo, primeiro eu tenho que saber o que é que o exercício está querendo. Então, de novo,
Ele está querendo a taxa instantânea de variação da massa específica do ar, ou seja, a taxa de variação da massa específica do ar. Quando ele fala de taxa de variação da massa específica, sempre essa taxa ela vai ser em função do tempo. Então, na verdade, o que ele está querendo, vou colocar aqui de lado, ó, ele está querendo isso aqui, ó, dρ dt, variação da massa específica com o tempo. Então, é isso que eu vou precisar encontrar nesse lado aqui, ó, tá bom? É isso que eu vou precisar encontrar. E é muito simples para a gente encontrar esse dρ dt. O que é que eu faço? Olha só, lembra que eu falei para vocês que a massa específica é para que a gente considere ela como que ela possui propriedades uniformes em cada instante, não é? Aqui, ó, que eu falei para vocês, as propriedades no resto do tanque podem ser consideradas uniformes a cada instante. O que é que significa isso? Significa que se a minha massa específica ela é uniforme em todo instante, eu não vou precisar integrar, eu posso tirar ela da integral, porque ela vai ser a mesma. A integral seria basicamente isso, ó, se eu tivesse variação da minha massa específica em função desse volume, por exemplo, se eu tivesse massas específicas diferentes aqui dentro desse volume, aí eu ia precisar integrar para encontrar essa massa específica. Como ele está me dizendo que a massa específica é a mesma em todos os pontos, eu posso tirar ela da integral. Então, simplesmente eu vou tirar ela da integral. Ó, vou tirar daqui, ó. dρ dt integral de dv vai ser igual a menos ρ VA. Ok? Aí agora vamos responder isso aqui, ó. Quem é a integral do dv? A integral do dv é o próprio v, né? É o próprio volume. Então eu venho aqui, ó, repito, dρ dt, dρ dt, integral do dv é o próprio v, ó, é o próprio v, que vai ser igual a menos ρ VA. Então, esse volume aqui, gente, ó, ele está variando com o tempo? Esse volume, ele está variando com o tempo ou não? Ele não está variando com o tempo. Por que eu sei que ele não está variando com o tempo? Simples, porque esse meu cilindro, ele nem está diminuindo, nem está aumentando, né? Ele não está sendo inflado. Se ele estivesse sendo inflado, ou seja, se ele estivesse mudando de tamanho, aí sim ele estaria variando com o tempo. Como eu sei que isso aqui é constante, porque isso aqui é um cilindro de aço, ele não está nem aumentando o seu volume, nem diminuindo, ele não está variando com o tempo. Então, eu posso pegar esse volume e passar dividindo para cá, ó. Então, eu tenho que o dρ dt vai ser igual a menos ρVA dividido pelo volume. Aí, agora, é só substituir. Lembrando que esse ρVA, ele é relacionado com a superfície de controle. É tudo que tem aqui, ó, na saída, tudo no ponto 1, tá bom? Então, quem é a minha massa específica? Está aqui, ó, 6 kg por metro cúbico. Então, eu venho aqui e coloco que isso aqui vai ser igual a menos 6 kg metro cúbico, vezes a velocidade que ele já me forneceu, que é de 300 metros por segundo, 300 metros por segundo, vezes a área que ele forneceu em milímetro quadrado, ó, e eu tenho que transformar para metro quadrado, que é 65 vezes 10 a menos 6 metro quadrado, e isso aqui dividido pelo volume, 0,05 metro cúbico. Se a gente cancelar, ó, eu tenho que eu vou cancelar o metro cúbico com o metro cúbico, e o que é que eu vou ficar? Eu vou ficar com quilo por metro cúbico por segundo. Justamente isso, ó. O ρ é quilo por metro cúbico por segundo. Ok? Então, resolvendo isso daqui, dρ dt vai ser igual a menos 2,34 quilo. Vou fazer assim, ó, quilo metro cúbico por segundo. Ok? A segunda questão, ela fala o seguinte, ó,
um fluido escoa numa tubulação de raio R em regime laminar e permanente. A velocidade V é dada pela equação abaixo. A velocidade é igual a U máximo, que multiplica 1 menos R sobre R ao quadrado. Essa é a função velocidade, né? Onde R é a distância radial a partir do eixo central do tubo. Ele pede para determinar o fluxo de massa nessa tubulação aqui, ó. Aqui são as hipóteses. Ele pede para que a gente considere o escoamento permanente, o escoamento incompressível e que as velocidades não uniformes elas estão nas seções onde o fluido cruza as fronteiras. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que ele está querendo? Ele está querendo que a gente calcule a vazão ou fluxo de massa, vazão mássica. Então a primeira coisa que ele está querendo que a gente faça é calcular a vazão mássica. E a gente já viu que a vazão mássica é igual a isso daqui, ρV dA. Primeiro porque ele falou que o escoamento é permanente. Então, se o escoamento é permanente, aquele primeiro termo, ddt, ele é cancelado. Então, o que ele está querendo é simplesmente a vazão mássica aqui no meio, ó. Tá bom? Aí, vamos lá. Vamos começar a entender esse negócio. Percebam que ele não trouxe o valor da velocidade para mim, né? E ele não trouxe o valor da velocidade justamente porque o meu perfil de velocidade é não uniforme. E a gente não está trabalhando com velocidade média. Então, ele trouxe para mim uma função matemática que descreve essa velocidade. Então, de uma forma resumida, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar essa função matemática aqui, ó, substituir aqui na velocidade e integrar. É isso que a gente vai fazer. Tá? Mas vamos tentar entender, por exemplo, quem seria esse Rzinho ou quem seria esse Rzão. Então, na verdade, imagina que isso daqui seja a entrada de uma tubulação. É como se eu estivesse olhando para uma tubulação, para a entrada, né, dessa tubulação. Então, a gente está vendo isso daqui, tá bom? Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram um pedacinho desse fluido aqui para analisar. Como a gente fez nas aulas pegando aquele nosso elemento fluido. A diferença é que esse pedacinho que eles pegaram para analisar, ele tinha um formato de um anel, como se fosse isso aqui, ó. Ele pegou um pedacinho para analisar, ó, esse anelzinho aqui, ó, né? Um anelzinho de fluido para analisar. Ficou, né, feio, mas faz de conta que isso aqui é bem redondinho, tá? É a entrada de uma tubulação. Então eles pegaram esse anel, que seria um elemento fluido, um pedacinho de fluido para analisar, né? Essa área aqui é uma área infinitesimal, ou uma área diferencial, né? E aí o que é que eles fizeram? Eles chamaram, ó, esse pedacinho daqui do centro até a minha tubulação, até a parede da minha tubulação, de raiozão. E eles chamaram esse pedacinho aqui, ó, do centro até o meu elemento fluido, onde eu estou analisando, eles chamaram de Rzinho. Tá? Então, essa é a diferença do Rzão para o Rzinho. Por que é importante a gente entender a diferença do Rzão para o Rzinho? Isso aqui vai ser importante lá para a minha integral. Se vocês observarem, quem é que vai ser, já que eu tenho dois R's, né, um Rzão e um Rzinho, quem é que vai ser a minha variável dos dois? Vai ser o Rzão ou vai ser o Rzinho? Então, nesse caso, a minha variável vai ser o Rzinho. Por que é o Rzinho? Ó, porque é isso aqui que está variando. Ó. Eu coloquei esse pedacinho de fluido para analisar aqui, mas eu podia ter colocado ele um pouquinho mais perto da parede, ó, da tubulação. Então, esse Rzinho ele vai estar variando. O meu Rzão ele não varia. Por que o meu Rzão não varia? Porque o meu Rzão é justamente o raio da tubulação. E o raio da tubulação ele não vai variar. Então, quando a gente for trabalhar e jogar na minha integral, ó, essa minha integral ela vai ser uma integral definida. Ela vai estar variando de 0 até o Rzão. Porque a minha variável vai ser o Rzinho, ó. O que é que eu faço? Eu vou calcular a velocidade nesse pedacinho que eu peguei para analisar, né, que seria o meu dA, esse pedacinho aqui, né, uma área diferencial, e depois eu vou aplicar a integral, ou seja, do centro até o máximo que eu posso, que é o meu Rzão.
Então, isso é a função da integral. Eu calculo a velocidade num determinado ponto e depois eu aplico a integral de um ponto até outro, ou seja, no ponto onde eu tenho a variação, que é do ponto zero aqui até o Rzão. Ok? Então, dito isso, vamos agora jogar essa função matemática no lugar da velocidade e vamos resolver a questão. Então, repetindo aqui, ó, eu tenho vazão máxima, vai ser igual à integral do zero ao Rzão, da massa específica, que multiplica o máximo 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado dA, tá bom? Aqui eu vou até fazer assim, ó, vou colocar aqui para facilitar. Chaves, tá certo? Perdão. Então vamos lá, vamos continuar. Minha vazão máxima vai ser igual. Bom, o que é que eu fiz até agora? Até agora a única coisa que eu fiz aqui foi substituir a função matemática no lugar da velocidade. Ó. Substituir a função matemática no lugar da velocidade. Nossa, professor, esse negócio ficou feio. Ficou, vamos tentar melhorar. Então a primeira coisa que a gente faz, vamos tirar da minha integral tudo que for constante. Então tudo que é constante eu vou tirar da minha integral. Então o que é que eu tenho que é constante? Ou seja, que não está variando, né, em relação a esse meu escoamento. A primeira coisa é a massa específica. A massa específica, ela não está variando, então eu posso tirar a massa específica. Qual é a outra coisa que não está variando? A outra coisa que eu não tenho variação é a minha velocidade máxima, o máximo. A minha velocidade máxima, ela já está dizendo, ela é máxima, ela não muda, ela é uma velocidade constante, nesse ponto aqui. Então eu já posso tirar essa minha velocidade também, vamos colocá-la aqui para fora, o máximo. Tirei, aí agora sim, vou colocar a integral, variando do zero ao Rzão, 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado dA. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar resolvendo essa minha integral. Percebam que por enquanto eu não estou integrando ainda. Eu estou melhorando essa integral para facilitar a nossa vida. O que é importante foi aquilo que eu já comentei, é a gente identificar qual desses dois vai ser a minha variável. A minha variável vai ser o Rzinho, tá bom? E não o Rzão. O Rzão ela é uma constante, o Rzão é simplesmente o raio, que eu tenho o raio da minha tubulação, né? Então esse Rzão aqui, ele é uma constante. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente pode fazer nessa situação? Então nessa situação, primeira coisa, se vocês observarem, ó, como eu falei para vocês, a minha variável é o Rzinho. Então, para eu integrar o Rzinho, eu preciso que ao invés de dA, eu tenha um dr, não é? Voltando aqui para baixo, ó. Eu não posso, por exemplo, integrar um x dy. Para eu integrar um x dy, eu preciso mudar esse dy, transformar esse dy num dx. Tá bom? Porque aí sim, se eu tiver um x dx, aí eu posso integrar. Quem é a integral do x dx? A integral do x dx é x ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então aqui a gente tem, ó, a minha variável, que é o Rzinho, e eu tenho que esse Rzinho está em função de um dA. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, é mudar, né, fazer uma transformação dessa minha variável dA para um drzinho. Porque na hora que aparecer um drzinho aqui, aí sim eu vou poder integrar. Mas como é que eu faço isso? Então vamos lá. Sempre a gente começa, como isso aqui é uma área, eu sempre vou começar com a área da minha tubulação. Então eu venho aqui e eu coloco, ó, quem é a área da minha tubulação? A área da minha tubulação, que na verdade seria a área em relação a esse meu raiozinho pequeno aqui, ó, que é a minha variável, porque eu quero que apareça o drzinho aqui, não o drzão, né? Então eu tenho que colocar a área em função desse meu rzinho aqui, ó. Então a minha área ela vai ser igual a π rzinho ao quadrado, πr ao quadrado. Aí o que é que a gente faz, ó? Aí a gente vai aqui e deriva essa área, ó. Em função de quê? Em função do rzinho.
dA, dr. Quem é o dA, dr? Quem é a derivada disso daqui? Ó? A derivada disso daqui é simplesmente 2πrzinho. E aí o que é que a gente faz? Eu vou pegar esse drzinho aqui, ó, e eu vou passar esse drzinho para esse outro lado. Tá bom? Eu vou separar essas variáveis, ó, passar esse drzinho para cá. Com isso eu tenho que o dA vai ser igual a 2πrzinho dr. Olha que legal, ó. Quem é o meu dA? O meu dA é o 2πr dr. Então, onde tiver o dA nesse lado aqui, ó, eu vou substituir pelo 2πr dr que eu já tinha encontrado. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho que a minha vazão máxima vai ser igual a ρ, o máximo, integral de 0 a Rzão, de 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado, 2πrzinho drzinho. Percebam que agora o drzinho já apareceu aqui, ó. Então agora eu já posso integrar, porque eu tenho o rzinho em função de um drzinho, tá bom? Mas antes da gente fazer essa integral, o que é que a gente pode fazer? A gente pode continuar retirando daqui tudo que é constante, ó. Então, se vocês observarem, o 2π, ele é constante. Então, esse 2π ele pode sair da integral. Então, eu venho aqui, repito, ó, vazão máxima vai ser igual a 2π ρ v máximo, integral do 0 a Rzão, do 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado, R dr. E aí o que a gente vai fazer? Agora eu vou multiplicar o Rzinho por esses dois termos que estão aqui, ó, tá? O Rzinho por esses dois termos. Fazendo essa multiplicação, substituindo aqui, ó, 2π ρ v máximo, integral de 0 a R, vou multiplicar, fica Rzinho menos Rzinho ao cubo, né, ó, Rzinho ao cubo, dividido por Rzão ao quadrado. Eu só fiz passar o quadrado para cá e o quadrado para cá, tá bom? Ficou desse jeito aqui, ó. Isso multiplicado pelo dr. Então, agora sim, agora eu já vou poder, ó, fazer a integração. Eu vou integrar esse Rzinho e vou integrar o R ao cubo, ok? É isso que a gente vai fazer. Então, mais uma vez aqui, M ponto, 2π ρ v máximo, vamos integrar. Quem é a integral? Eu podia separar aqui, mas eu não vou separar, vou fazer tudo do jeito que tá, tá bom? Para a gente não ficar com muita conta. Deixa eu só voltar mais para baixo aqui, ó. Então, quem é a integral do Rzinho? A integral do Rzinho, vou colocar aqui assim, vai ser o Rzinho ao quadrado sobre 2, menos, quem é a integral do R3? R a quarta, dividido por 4, e aqui eu vou e coloco o R2. Isso aqui, ó, variando de 0 até o Rzão. O que é que significa isso, professor? Eu ainda não vi integral. Como é que eu posso fazer isso? Agora é muito simples. Onde você tiver o Rzinho, ó, você vai substituir pelo Rzão, tá? Substitui o Rzinho pelo 0, né, que vai dar tudo 0, e substitui o Rzinho pelo Rzão. Faz um menos o outro. Como é 0, a gente não considera. Então, vindo para cá, ó, M ponto, 2π ρ v máximo, Rzinho ao quadrado sobre 2, desculpa, Rzão ao quadrado sobre 2, menos Rzão a quarta sobre 4, R2. Então, aqui eu posso, ó, R a quarta com R ao quadrado. Vamos repetir. 2π ρ v máximo, Rzão ao quadrado sobre 2, menos R ao quadrado sobre 4. Isso aqui é um R. Ok?
R ao quadrado sobre 2 menos R ao quadrado sobre 4 dá R ao quadrado sobre 4. Então, fazendo aqui, mais uma vez, 2πr, 2πρ, desculpa, deixa eu só retornar aqui, 2πρ V máximo multiplicado por R ao quadrado dividido por 4. Com isso eu posso vir aqui, ó, cancelar aqui, tá bom? Aí eu tenho, ó, que o meu M ponto vai ser igual a ρ V máximo, só rearranjando, π R ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, o meu M ponto, se vocês observarem, a minha vazão mássica, ela vai ser função da massa específica, da velocidade máxima dividido por 2, que se vocês observarem, essa velocidade máxima dividido por 2 é a minha velocidade média, isso aqui é a minha velocidade média, e isso aqui, ó, πr ao quadrado, é a minha área. Então, eu tenho, ó, que vou deixar aqui em vermelho, a minha vazão mássica vai ser igual a ρ, V, que seria uma V média, A, que é justamente o que a gente já tinha visto, que é quando eu trabalho com a minha velocidade média. E a gente já viu que essa velocidade média, se vocês lembrarem, quando a gente tem aquela função, ó, né, aquele perfil de velocidade, ó, aqui eu tenho um perfil de velocidade, eu falei para vocês que aqui é o meu ponto de velocidade máxima e que a minha velocidade média, ela é aqui, ó, é aqui na metade. Então a minha velocidade média, ela vai ser justamente a metade da velocidade máxima. Tá certo? Aqui, ó, a velocidade média, ó, é a metade da velocidade máxima. Tudo bem, gente? É isso. Abraço. Ih, rapaz.